Olá, estudante, tudo bem com você? Sou o professor Alexandre Claro, da disciplina de História, da área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje, você vai aprender alguns dos principais grupos terroristas existentes no mundo e também as diversas reivindicações deles. Além disso, vai analisar o crime organizado no Brasil e suas ações contra a sociedade, já que vem aumentando gradativamente o número de vítimas dos confrontos entre polícia e traficantes. Vamos lá? Para a gente começar a falar sobre a nossa aula de hoje, que tem como tema central a questão do terrorismo, é importante a gente conhecer um pouco da sua própria história. Então, qual a origem desse conceito que passou a ser vigente ao longo do século XIX, durante todo o século XX e ainda nessas primeiras décadas do século XXI? Para isso, a gente precisa voltar lá para o ano de 1792, na França. Ora, é um momento de um grande acontecimento dentro do mundo, a Revolução Francesa, só que nesse momento, de 1792 até 1795, é o período que a gente vai chamar de período do terror. E por que efetivamente esse nome? Porque o governo que acaba assumindo o Estado francês começa a julgar os opositores do regime e começa a condenar esses opositores. Tanto é que uma das lembranças que a gente tem quando se fala da Revolução Francesa é do seu instrumento, né? Que instrumento que é esse? A famosa guilhotina. Então, todos os opositores, nobres, burgueses, camponeses, trabalhadores, muitas vezes foram julgados, condenados e acabaram perdendo aí a sua cabeça. É em nome de quê? Em nome de um determinado ideal presente dentro da Revolução Francesa. Ora, por que é importante a gente saber disso? Porque ao falar em uma prática terrorista, e ela vai ter momentos diferentes de como os estados vão interpretar isso, a prática ela vai consistir em, mediante o uso da violência, parte dessa violência que muitas vezes vai ser usada contra a população civil para que uma reivindicação seja atendida. E é isso que acaba ocorrendo, portanto, quando falamos em terrorismo. Vale lembrar que os próprios estados antes acabavam negociando com os terroristas. Isso vai acabar no início do século XXI, quando não existe mais negociação entre Estado e grupos terroristas. Mas vamos falar de alguns dos principais grupos terroristas que existiram efetivamente no mundo. O primeiro que eu quero falar para vocês é o ETA, Pátria Liberdade Basca. Esse grupo acaba surgindo dentro do território espanhol e numa região que compreende aí ao norte da Espanha, próximo também ali da França, onde eu vou encontrar a população basca. Ora, essa população basca tem uma cultura bastante específica, tem um idioma próprio. E eles vão reivindicar o quê? Vão reivindicar a autonomia, ou seja, o ETA é um movimento terrorista separatista. Eles queriam criar um país basco. E qual foi a forma de luta que eles acabaram praticando? Uma vez que é considerado um grupo terrorista, a prática utilizada, o instrumento político utilizado é a violência contra a população civil, tentando, obviamente, forçar o governo a criar algum tipo de lei que pudesse criar esse Estado basco. Vale lembrar que no decorrer da sua existência, o ETA foi perdendo força, e a hora que eu digo que ele foi perdendo força, ele foi perdendo o apoio da população. Já que a gente tem uma população basca dentro do território espanhol e eu tenho também uma população basca dentro do território francês. Essa população deixa de apoiar e aí o tiro, entre aspas, de misericórdia que o ETA acaba recebendo são os atentados contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, onde naquele momento os governos param de fazer qualquer tipo de negociação com qualquer grupo terrorista. O ETA, percebendo, portanto, esse novo contexto de como os estados passam a olhar para os grupos terroristas, acabam depondo suas armas e, portanto, deixa de existir. O segundo grupo é o IRA. E o IRA também está contextualizado dentro aí desse momento em que nós já tivemos os atentados de 11 de setembro. Mas vamos lá.
O IRA, o Exército Republicano Irlandês. Vale lembrar que nós estamos falando aqui da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido e eu tenho dentro da Irlanda do Norte uma minoria de protestantes. Apesar de eu ter uma minoria de protestantes, é essa minoria que acaba tendo o poder político, enquanto a maioria seria de pessoas católicas. Isso remonta, só para que você tenha uma ideia, desde o século XVII. Então, é bastante antigo parte desse problema envolvendo a Irlanda do Norte. E nós vamos ter, durante o século XX, o surgimento, portanto, do IRA, o Exército Republicano Irlandês, que quer o quê? Quer se separar do Reino Unido, quer que a maioria católica passe a ter efetivamente direitos, já que isso estava muito mais atrelado à minoria protestante. Só que em virtude dos grandes atos que eram cometidos contra a Inglaterra, especialmente na capital, Londres, grande parte da população, seja a inglesa, seja a própria população da Irlanda do Norte, começa a questionar os métodos utilizados pelo IRA. Porque o que a gente deve lembrar aqui nesse momento? Que dentro de um ato terrorista, grande parte das pessoas que acabam morrendo é a população civil. Eu não tenho, portanto, muitas vezes, pessoas que são atingidas do ponto de vista político ou do ponto de vista militar. Isso acaba fazendo com que essa mesma população civil, que possa apoiar o movimento, possa ser, em um determinado momento, vítima daquilo que ela apoia. Então, ela vai, de forma gradativa, retirando esse apoio, da mesma forma que aconteceu com o ETA. E eu tenho esse outro momento também da questão dos ataques às Torres Gêmeas, onde os governos, portanto, deixam de sentar na mesa de negociação contra os terroristas. E no caso do Reino Unido, a Inglaterra vai sentar na mesa e vai dar uma maior liberdade para a Irlanda do Norte, colocando um fim assim também no IRA. Então, início do século XXI, o IRA, da mesma forma que o ETA, acaba depondo as suas armas. Não vai mais existir enquanto grupo terrorista. Já um outro grupo continua existente, mas bastante enfraquecido, o Hezbollah. E aqui a gente vai começar a perceber que vários dos grupos que eu vou citar para vocês estão vinculados aí à questão do Oriente Médio. Eu tenho, portanto, aí o Líbano, há um conflito entre o Líbano com o Estado de Israel e o Hezbollah surge, portanto, dentro desse contexto de conflito contra o Estado de Israel. Vale lembrar, quando eu falo em Israel, eu estou falando, portanto, numa população onde a sua maior parte acabam sendo de judeus, enquanto dentro do território líbano eu vou encontrar a população sendo, portanto, muçulmana. E o Hezbollah vai promover uma série de ataques contra o Estado israelense. E por que isso? Isso é em apoio à Palestina, que teve, portanto, o território ocupado pelos israelenses no ano de 1948. Mas, como eu disse para vocês, hoje o movimento já está bastante enfraquecido. Um outro grupo também importante aqui, e esse dentro do território africano, o Boko Haram. Na noite do dia 14 de abril de 2014, 276 meninas foram retiradas à força do dormitório de uma escola na cidade de Chibok, na Nigéria. O sequestro, obras de extremistas islâmicos, causou comoção no país e no mundo inteiro. My husband and I are outraged and heartbroken over the kidnapping of more than 200 Nigerian girls from their school dormitory in the middle of the night. Figuras influentes como Michelle Obama e Malala Yousafzai fizeram campanha pela libertação das meninas, a maioria com idades entre 16 e 18 anos. Mas até hoje, muitas seguem desaparecidas. O sequestro colocou em evidência um problema que a Nigéria enfrentava havia anos: a violência do grupo Boko Haram, nome que quer dizer literalmente educação ocidental é proibida. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e esse é mais um episódio da nossa série especial 21 notícias que marcaram o século XXI. Falo hoje daquele que foi considerado um dos grupos extremistas mais letais do mundo e da atrocidade pela qual ele ficaria marcado. E de como Boko Haram e seus rivais se alimentaram da desigualdade das divisões do país mais populoso e dono da maior economia da África.
Mas para entender o Boko Haram é preciso entender a Nigéria. Com 211 milhões de habitantes, população de tamanho parecido com a do Brasil, o país é, em linhas gerais, dividido ao meio. O sul é mais urbanizado e concentra mais riqueza, principalmente as que vêm da extração de petróleo, tem uma população de maioria cristã e um modelo enraizado de educação ocidental. Já o norte tem taxas de pobreza mais altas e abriga uma população majoritariamente muçulmana, que divide o território com minorias cristãs. Até o clima difere entre essas duas metades, é mais úmido no sul, mais seco e árido no norte. Essas diferenças ficariam mais expostas a partir de 1999, quando a Nigéria saiu de um período de 15 anos sob um regime militar e entrou em um governo democrático. Com as novas liberdades, o estado de Zamfara, localizado no norte de maioria muçulmana, decidiu adotar a Sharia, lei islâmica, como sistema de justiça paralelo à justiça civil. Outros 11 estados no norte nigeriano, de maioria muçulmana, seguiram o exemplo, incluindo Borno, no nordeste. Foi ali que um clérigo chamado Muhammad Yusuf fundou em 2002 uma organização com dois objetivos centrais: combater o modelo de educação ocidental e lutar pela adoção de uma lei islâmica purificada, entre aspas, em toda a Nigéria. Essa organização é o Boko Haram. O que o Boko Haram faz? Ele é um grupo terrorista radical, um grupo terrorista fundamentalista. Quando a gente utiliza esse conceito de fundamentalista, e eu vou estar falando para você isso em outros momentos, eu estou dizendo de grupos religiosos que, através de um estudo, acreditam que estão indo no fundamento da sua religião. E o fundamento, nesse caso aqui, é a ideia, portanto, de criar um Estado todo islâmico. E no caso aqui, portanto, da Nigéria, a gente vai perceber que o Boko Haram tem, portanto, esse objetivo. Ele é uma pequena parte que é composta aí de muçulmanos. Um dos ataques que os terroristas do Boko Haram acabavam realizando com a população, e isso é bastante literalmente traumático, era o estupro coletivo de mulheres que eram de outra religião, acreditando, portanto, que os filhos seriam muçulmanos e não efetivamente animistas, cristãos, judeus, independente de quem fosse que estivesse no território. Aqui o nosso exercício para você prestar atenção, ou mostrar que está prestando atenção aqui na minha aula. E temos aqui um outro grupo, esse bastante conhecido, os meios de comunicação divulgaram bastante o Estado Islâmico nos últimos anos. E por quê? O primeiro ponto de destaque é em relação a um próprio marketing, apesar de ser um grupo muçulmano, há uma ideia de marketing em relação ao nome desse grupo terrorista. Por quê? Nós falamos Estado Islâmico, dando, portanto, uma conotação jurídica da ideia de Estado. Ao falar, portanto, em Estado Islâmico, eu estou falando em um grupo terrorista que tem como propósito, porque ele ainda existe, apesar de estar bastante enfraquecido, de criar um grande califado. A hora que a gente utiliza essa expressão califado, ela remonta, portanto, Maomé, o fundador do islamismo, e que após a sua morte, eu deveria ter um descendente, que governaria, portanto, os territórios muçulmanos a partir dos ensinamentos de Maomé. E vejam o que a gente consegue perceber em relação ao Estado Islâmico. Durante o seu apogeu, já que ele tem surgimento especificamente no Iraque, vejam como ele se estendeu por grande parte da África e do próprio Oriente Médio. Então, é uma porcentagem muito grande de território conquistado pelo Estado Islâmico, feito aí com o objetivo de criar esse califado, portanto, regiões onde toda a população fosse muçulmana e onde, novamente, seria respeitado a Sharia, lei islâmica, portanto, os ensinamentos doutrinários de Maomé, de uma forma radical, indo, portanto, na raiz da religião. E isso significa o quê? Significa uma aversão a tudo que é ocidental. Por isso, o próprio papel da intervenção dos Estados Unidos. Aqui, um outro grupo terrorista, e esse bastante conhecido nosso, por causa do grande ataque que foi feito em 11 de setembro de 2001. Eu estou falando da Al-Qaeda, da qual acabou atacando a grande potência econômica, a grande potência mundial, que são os Estados Unidos.
E o que a gente percebe em relação ao ataque da Al-Qaeda? Em primeiro lugar, atacou símbolos do Ocidente. Então nós temos os ataques a grandes símbolos dos Estados Unidos e do próprio mundo ocidental ou do mundo capitalista. Um deles, o World Trade Center, que vai simbolizar, portanto, esse aspecto, esse poder econômico dos Estados Unidos. O outro ataque foi o quê? Do Pentágono, portanto, o símbolo aí é do poder militar. Então vejam que a ideia do Al-Qaeda era atacar esses símbolos que, obviamente, mexem com a memória, mexem com a cultura, efetivamente, de um país. E aqui, um outro ponto importante para a gente pensar as questões geopolíticas envolvendo a ideia do terrorismo. Um dos mentores do ataque, sabemos, Osama Bin Laden, ele foi aliado dos Estados Unidos no ano de 1979. Durante o quê? Durante a invasão que a União Soviética provocou no Afeganistão. E aqui nós temos uma outra curiosidade. Osama Bin Laden chegou a ser treinado pela CIA para lutar contra os soviéticos e posteriormente recebeu muito dinheiro, apesar de vir de uma família extremamente rica do mundo árabe. Ele é que vai promover esse ataque que matou mais de 3.000 pessoas dentro aí de território estadunidense. Como eu disse em outros momentos, e aqui volto a afirmar, há uma importância muito grande dentro desse ataque, não apenas pela questão humanitária, da grande quantidade de civis mortas, mas especialmente como que os estados passaram a tratar o terrorismo. George W. Bush participava de um evento em uma escola quando foi informado que as torres do World Trade Center haviam sido atingidas. 3 dias depois, sob um clima de tensão, prometeu que os responsáveis pagariam pelo que fizeram. Começava ali a chamada Guerra ao Terror. Em outubro de 2001, Bush ordenou a invasão ao Afeganistão para derrubar o Talibã e iniciar uma caça ao líder do grupo terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Poucos dias depois, ele assinou a Lei Patriótica, que permite à inteligência interceptar a comunicação entre suspeitos de terrorismo sem precisar de autorização judicial. 2 anos depois, foi a vez de invadir o Iraque e atacar o ditador Saddam Hussein, suposto aliado da Al-Qaeda. Até hoje, o ex-presidente é alvo de teorias da conspiração. Há quem diga que ele sabia dos planos dos ataques e não interferiu, para poder lucrar com uma futura guerra. O que fez Bush sair pela porta dos fundos da Casa Branca foi a recessão no país durante seu segundo mandato. E, claro, as vidas perdidas no longo conflito no Oriente Médio. Diversos países, inclusive o próprio Brasil, têm leis específicas quando eu tenho um atentado terrorista. E isso passou a existir a partir dos atentados de 11 de setembro. E os Estados Unidos vai acabar indo buscar, obviamente, o Osama Bin Laden lá no Afeganistão, vai ser efetivamente morto. Vale lembrar que tem uma outra característica também dentro desses grupos terroristas. Por quê? Mesmo quando a gente acaba, mesmo quando os estados acabam liquidando aí com um líder, eu tenho uma diversidade de células e, portanto, o surgimento de outras lideranças. Então, é uma espécie de grande serpente, onde você vai cortando aí partes do corpo, mas a cabeça continua existindo e continua, portanto, promovendo outras lideranças. Há 50 anos surgia a guerrilha comunista FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Este é o mais longo conflito guerrilheiro da América Latina. 27 de maio de 1964. A repressão a uma revolta camponesa marca a fundação da maior guerrilha colombiana. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia surgiram em plena Guerra Fria. À frente dos trabalhadores rurais armados estava Manuel Marulanda Tirofirro, fundador das FARC, que morreu em 2008. Desde 1980, a organização é financiada pelo narcotráfico, que alimenta grande parte da violência que atinge o país.
Mas foi nos anos 90 que as Farc se tornaram uma ameaça à segurança. Aqui nós temos também um grupo terrorista na Colômbia, né? As Farcs, né? Ou FARC, né? As Forças Armadas Colombianas. Surgimento da FARC data da década de 1960 e, no momento, parte da sua reivindicação era tentar transformar a Colômbia aí dentro de uma perspectiva de um país que a gente pode chamar de socialista ou de comunista. Posteriormente, no decorrer dos anos, já que as Farc passaram a ter inclusive controle sobre uma parte significativa do território colombiano, eles foram se desviando um pouco dos seus ideais e passaram também aí a praticar, né, o narcotráfico, se tornando aí, portanto, extremamente forte do ponto de vista bélico e, como eu disse para vocês, controlando uma parte significativa aí do território colombiano. Ora, atualmente, as Farc também deixaram, entre aspas, de existir, porque foi feito um acordo com o governo colombiano, onde que eles passariam a ser um grupo político e, portanto, disputar o poder dentro da Colômbia pelas vias do regime democrático. Ainda isso causa um grande mal-estar na população colombiana, porque alguns acreditam que o fato dela ter se tornado, né, um partido político não retira dela a característica que ela teve ao longo dos anos aí de ser, portanto, um grupo terrorista e de utilizar a violência, né, contra civis para atingir aí o objetivo que inicialmente seria de uma revolução socialista, mas onde isso acabou se perdendo em grande parte no decorrer aí dos anos. Por enquanto, a gente fala de segurança pública. Uma operação gigantesca em 10 países prendeu 130 suspeitos de envolvimento com a mais perigosa máfia da Itália. Aqui no Brasil, a investigação descobriu que o PCC negociou armamento pesado com um grupo terrorista do Paquistão. A reportagem é do Rodrigo Hidalgo. Ainda não tinha amanhecido quando a polícia italiana saiu às ruas para cumprir as ordens de prisão. A mega operação, que reuniu quase 3.000 policiais, foi para combater as ações da 'Ndrangheta, a máfia calabresa, o poderoso grupo criminoso que atua em mais de 40 países, inclusive no Brasil. 132 acusados de tráfico internacional de drogas foram presos na ação que envolveu 10 países. Na Alemanha, os investigadores descobriram que restaurantes eram usados como fachada para a lavagem de dinheiro. O mesmo esquema funcionava na Itália e em Portugal. A investigação apontou que no Brasil o PCC negociou o recebimento de armas que pertenciam a um grupo terrorista do Paquistão como pagamento pelos carregamentos de droga mandados para a máfia italiana. Quem ofereceu o armamento em troca de cocaína foi um mafioso que comandou os negócios da 'Ndrangheta aqui no Brasil, enquanto esteve foragido. Rocco Morabito e um comparsa italiano foram presos em 2021 em um hotel de João Pessoa. O mafioso foi extraditado para a Itália em julho do ano passado, onde cumpre pena de 30 anos de prisão. A 'Ndrangheta ainda manteve parcerias com facções criminosas na Colômbia e Equador no esquema do envio de toneladas de cocaína para a Europa por meio dos portos. E aqui nós temos, né, um impasse, porque dependendo de quem vocês vão ler, se é um jornalista, se é um historiador, se é um geógrafo, se é um cientista político, como que a gente vai adjetivar, né, o crime organizado, portanto, existente no Brasil. Esse crime organizado, e nós estamos falando de dois grandes, que estão em dois grandes estados, São Paulo e Rio de Janeiro, especificamente, que é o PCC e o Comando Vermelho. Eles são apenas organizações criminosas ou eles já podem ser intitulados aí como grupos terroristas? Vale lembrar que a origem do PCC remonta aqui uma prisão no interior de São Paulo, prisão de Taubaté, que era bastante famosa pelos maus tratos pela qual a população carcerária vivia e onde eu vou ter uma disputa entre dois grupos, uma vez que eu tenho um grupo de São Paulo, por isso PCC, primeiro comando da capital, e um grupo do interior. E a forma como que a violência acaba existindo dentro desses grupos é bastante chocante, porque quando eles vão criar e vão acabar assumindo o que a gente está chamando de poder paralelo, eu tenho ressalvas com a ideia
com a ideia desse poder paralelo, se dá através de um jogo de futebol, onde essa turma, né, do interior, né, esses marginais do interior acabaram perdendo o jogo, eles vão lá, cortam a cabeça, portanto, do líder e diz que a partir daquele momento eles passam a assumir o presídio. E a partir daí passam a assumir outros presídios, inicialmente com a ideia de uma bandeira, né, de direitos à população carcerária. Mas a gente vai perceber que isso é muito maior do que direitos à população carcerária, porque vai envolver uma série de crimes praticados contra a população, praticado contra símbolos e agentes do poder público, no caso a polícia, e pela questão do tráfico efetivamente de drogas. Então, há essa questão sobre como que a gente olha para esse tipo de organização. É uma organização terrorista ou é apenas uma organização criminosa ou efetivamente que a gente pode chamar de máfia? Já no caso do Comando Vermelho, isso vai ter o seu surgimento a partir da década de 1960 e vinculado inicialmente, né, e isso depois acaba se desvinculando, com a ideia dos presos políticos que estavam dentro da ditadura. Por isso o nome Comando Vermelho, uma analogia aí à questão socialista, à questão comunista. Posteriormente, eles se desvinculam dessa ideia de presos políticos e da ideia de socialismo para entrar também dentro do crime organizado, vinculado especificamente à questão, né, do narcotráfico. Esses dois grupos, eles hoje não estão apenas mais dentro do território brasileiro. A gente já tem notícias da própria Interpol deles estarem participando dentro de outros países e por isso que algumas pessoas, alguns pensadores vão dizer que eles saíram da esfera do crime organizado para entrar efetivamente aí dentro do conceito do que a gente chama de terrorismo. O que vale lembrar aqui é a relação de extrema violência que esses grupos têm com a população e, portanto, no local onde eles acabam tendo grande ação, que são as comunidades, que são as favelas. Lá acaba reinando a lei do silêncio em virtude aí do papel violento que eles acabam tendo com todas as pessoas. Vamos agora para a nossa frase de reflexão. O terrorismo é o desprezo da dignidade da pessoa humana. Kjell Magne Bondevik. Pessoal, não esqueçam de consultar a plataforma, os nossos links, para que você possa aperfeiçoar e aprofundar os seus estudos sobre o nosso tema de terrorismo. Até uma próxima.